pastor Márcio Campos, mais conhecido como Márcio Mano, tem 37 anos, é casado e foi convertido à fé cristã pela Igreja Batista. Possui bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, o STBNB, pós-graduação em Ciências da Religião pela Faculdade de Teologia Integrada, a FATIM, além de mestre também em Teologia pela Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap. Atualmente na Igreja Batista da Capunga, Márcio idealizou em 2015 o Ministério Café com os Manos, em que ainda hoje é coordenador. O projeto vem fazendo um trabalho incrível, trazendo alimento físico e principalmente espiritual a moradores de rua através das missões urbanas, os quais são métodos muito eficazes de evangelização. O papo de hoje é o Café com os Manos e as missões urbanas. Os entrevistadores são Isaac Macedo, jornalista e membro do canal Lights, e Felipe Magalhães, apresentador, comentarista e também membro do canal Lights. Fique agora conosco nesse canal Lights Entrevista. Olá a todos e a todas que acompanham o canal Lights. Eu sou Isaac Macedo, estou ao lado do meu amigo Felipe Magalhães e do nosso convidado, o pastor Márcio Mano, que faz parte do projeto Café com os Manos. É um projeto muito bom, um projeto muito bonito, e nós vamos não só conversar com o projeto em si, mas sabemos um pouco o que são essas missões urbanas, que com certeza vocês vão ver que é algo assim muito gratificante de ver e também de agir, de estar lá no meio. A gente vai saber um pouco mais sobre esse trabalho muito importante que é feito aqui, aqui na cidade do Recife, Vocês que é todo o Brasil, vão poder ver bastante sobre esse projeto e, quem sabe, possam até te inspirar a fazer projetos parecidos nas suas cidades ou incentivar projetos nas suas cidades que sejam parecidos com esse. Antes da gente falar com o convidado em si, gostaria de ter as considerações iniciais do meu amigo Felipe Magalhães. Felipe, e aí, tudo certo? Tudo certo, Isaac, pastor Márcio, é um prazer tê-lo aqui no nosso canal. É importante a gente divulgar trabalhos que fazem a diferença. O pastor Márcio é um pastor evangélico, faz parte da Igreja Batista da Capunga. Eu, como evangélico, a gente é um canal de política e filosofia, mas a gente sempre traz pessoas de diversas áreas. E foi importante o Isaac ter me dado aí a dica para trazer alguém. E eu obedeci o pastor Márcio, eu acredito que ele vai contribuir bastante com o canal, e vocês vão poder conhecer um trabalho muito bom que é feito aqui em Recife com a equipe do pastor Márcio. Muito bem, e agora vamos sem mais delongas para as considerações iniciais com o pastor Márcio. Muito obrigado pela presença e seja bem-vindo, fique à vontade para dar suas considerações iniciais. Boa noite, Isaac, boa noite, Felipe, boa noite a todos aqueles que vão estar aí nos acompanhando, É um prazer poder estar junto aqui com vocês nesse momento para compartilhar um pouco do que Deus tem feito através de nós no Ministério do Café com os Manos, e não somente no Café com os Manos, porque também tem outras frentes que nós temos desenvolvido também através do seminário, O STBNB. Através de lá temos o curso, de missões urbanas, o curso formação missionária, o curso prático de missões urbanas, que está em curso agora, que está acontecendo no momento. Então, é uma alegria poder estar aqui com vocês e compartilhar. Ok, antes de... Enfim, a gente já está com as considerações iniciais, mas vamos começar com a nossa entrevista em si. Pastor Márcio, eu gostaria que você apresentasse um pouco do projeto Café com os Manos, as pessoas que não conhecem, para você poder falar, assim, sintetizar um pouco do que vocês têm feito aí nesse projeto, que eu já dei uma olhada, realmente é um projeto muito bonito, Felipe indicou para a gente poder falar um pouco desse projeto. Quando eu dei uma olhada, realmente vale muito a pena a gente poder mostrar, Mas apresenta um pouco para o pessoal sobre o que é o projeto Café com os Manos. Pode falar, tá? O projeto Café com os Manos, é interessante que ele segue algumas fases,
ele teve o seu início lá em 2015, em junho, dia 6 de junho de 2015, a gente começou ali do lado da Capunga, né? Onde a gente, na verdade, assim, eu passava ali na frente, até hoje, inclusive, infelizmente, existem algumas pessoas ali que vivem em condição de rua. Só que o que acontece? Eu passava por aquelas pessoas e ficava olhando assim, pensando comigo, rapaz, isso daqui é um tapa na cara da igreja, tá ligado? Só que aí depois eu pensei um pouquinho melhor comigo e pensei assim, meu, se isso daqui é um tapa na cara da igreja, complicado, porque eu faço parte dessa igreja. Só que quando eu aprofundei essa ideia, eu falei, não, isso é um tapa na cara da igreja, então é um tapa na minha cara, porque eu sou a igreja. A igreja sou eu. E isso criou uma inquietude, porque quando eu saí do ministério não, projeto, né, Cristolândia, e fui para Capunga, definitivamente, eu fui para lá como seminarista, a convite do pastor Ney. E chegando lá, eu fiquei meio assim que de molho. Né? Interessante, porque o começo da minha caminhada foi justamente ao contrário. Eu não fui um camarada que me converti e fui para o banco. Eu fui um cara que me converti, fui discipulado, né, batizado, e quando pensava que não, eu estava ali para o front, fui para a rua, para o projeto Cristolante. Então eu fui missionário radical da primeira equipe, só para quem está nos ouvindo entender, os radicais são os missionários que fazem parte da Cristolândia, que fazem o projeto Cristolândia acontecer. Existem os voluntários que podem ir lá ajudar no serviço, mas existem os responsáveis, aqueles que são permanentes, eles são os radicais. E eu fui um radical da primeira equipe aqui em Pernambuco. Mas quando eu concluí esse tempo e tive a oportunidade de ir para o seminário, eu fiquei meio de molho. E então eu vi aquelas pessoas ali do lado da Igreja Batista da Capunga e fiquei inquieto. Na época, eu comentei com a moça que eu namorava, inclusive eu tinha acabado com ela na época, uma besteira. Mas a gente ainda conversava. Tinha acabado com ela, mas a gente ainda conversava. Sabe que ele acabou, tipo, brigou, né? Não tinha acabado. Tinha brigado. Isso acontece. E aí eu falei para ela, poxa, eu tô com um pensamento na minha cabeça, eu tô uma inquietude, tô chateado também ao mesmo tempo. Ela, por quê? Não, porque eu tinha conversado com uma determinada pessoa, né? E falado com ela, ó, tem um projeto assim, eu quero fazer isso e aquilo, e essa pessoa virou para mim e falou assim, eu não gosto de gente que fala, eu quero que alguém que faça. E aí, mas eu não esperava essa reação, eu queria que essa pessoa me apoiasse e tal. E aí ela falou, não, o que você precisa para começar? Eu falei, eu preciso de uma caixa plástica, uma garrafa de café, que eu não tinha, alguns pães e é isso. Depois uma mesa. Então o Café com os Manos começou nessa época justamente dessa forma, com uma caixinha plástica, uma mesa. Interessante que Deus é maravilhoso. Quando eu estava precisando da mesa, não tinha nos primeiros momentos da mesa. E depois um cara que nem crente era, me deu a mesa. Falou, quer essa mesa para você? Eu acho que você está precisando. Eu falei, O cara me deu uma mesa. E aí eu comecei toda segunda-feira, do lado da Igreja Batista Capunga, com 20 pães, era só isso, 20 pães e a garrafa de café. Parece até aquela história do menino, né? 2 pães, 7 pães, 2 peixinhos, 5 peixinhos, enfim, só os peixinhos, pães ali. Mas o fato é, quando a gente começou de forma muito pequena e humilde. E hoje a gente faz outros trabalhos que vocês sabem, a gente vai falar mais na frente, que
está tomando cada vez mais outras proporções. E aí a gente trabalhava ali com o pessoal na simplicidade, em fazendo aquele momento onde, primeiro, chegava junto deles, distribuir, fazia uma oração, chamava eles, vamos orar, orava, distribuía o alimento, na maior parte das vezes comia junto com eles, por isso o nome, café com os manos, não é café para os manos, percebe? É café com. E eu tirei essa ideia junto com publicanos e pecadores, né? Então, justamente, o aprendizado vem dali. E esse foi o princípio do Café com os Manos. Então, o Café com os Manos começou dessa forma, onde eu trazia para eles um alimento, orava junto com eles. Muitas vezes eu aproveitava o tempo que eles estavam comendo e falava, enquanto vocês mastigam aí, vamos ouvir a palavra. E já ia pregando o evangelho enquanto eles iam mastigando. Era uma forma de, né, estar com a boca cheia e o ouvido aberto. E aí já ia fazendo ali a interação junto com eles. Isso do lado da Igreja Batista da Capunga. E depois foi se expandindo, porque a gente fez 2 anos, foram 2 anos, se eu não me engano, a gente fez o jantar de Natal ali do lado. O primeiro ano foi uma coisa bem simples, assim, para 20, 30 pessoas, mas foi uma coisa, 20 pessoas mais ou menos, que a gente fez. Mas foi uma coisa legal, uma coisa bacana, colocamos uma mesa ali na rua do lado da igreja, levando refrigerante, panetone, as coisas, e fizemos. Do outro ano seguinte ali também. Só que aí Deus abençoou. E eu consegui uma bicicleta. Uma bicicleta, aquelas de carga, né? Que o pessoal carrega água. E aí eu comecei a expandir. Porque justamente, interessante como Deus, ele responde a gente, assim, meio que de acordo com aquilo que a gente está no coração. E está de acordo com ele, né? Porque quando eu coloquei à disposição a ideia, o pensamento de tipo, preciso ampliar o meu trabalho. Eu não posso ficar aqui só do lado da igreja. Eu tenho que andar em outros lugares. Aí Deus favoreceu para eu conseguir a bicicleta. E aí eu comecei a ir para outros lugares, como na Praça Oswaldo Cruz, na Praça Maciel Pinheiros, na Praça Joaquim Nabuco, mais para frente. E aí eu comecei a ampliar o número de pães. Já não eram mais 20 pães, agora eram 50, 60, às vezes até 80 pães eu saía. Então eu já tinha condições de manter uma rota mais longa. E assim a gente foi fazendo, até que nos últimos 2 anos, né? Nos últimos 2, 3 anos, Deus abençoando ali, a gente com um carrinho, né? E aí a gente conseguiu dinamizar isso. E não só mais fazer um percurso, mas fazer um percurso com maior excelência e com uma equipe, que era o essencial, né? Que antigamente, praticamente, eu ia sozinho. Uma vez ou outra tinha uma ou outra pessoa comigo. Hoje não, hoje temos uma escala que as pessoas vão ir. Olha, vocês podem me interromper em qualquer momento, viu? Para fazer outras perguntas que eu vou falando. Não sei, mas é porque você está colocando daí da introdução, aí a gente está ouvindo, está interessante que a gente pode sintetizar assim desde o início. Você já está colocando aí um outro momento, se você quiser concluir só esse ponto, aí a gente passa a fazer uma outra pergunta. Não, então é isso, que justamente o Café com os Manos a gente começou dessa forma e foi cada vez mais expandindo. Mas o início do Café com os Manos se deu em 2015, ali do lado da Igreja Batista da Capunga, com aqueles irmãos ali. Esse é o ponto. E começou como um trabalho de inquietude, pode-se dizer assim. Foi uma atitude de inquietude. Exatamente. Foi uma questão muito de resiliência, né? Acima de tudo, de fazer assim, um ato de Deus, né? Que isso daí realmente é um grande ato de Deus.
trazendo tanta solidariedade para as pessoas. Isso, a verdadeira caridade, né, como nós podemos falar assim, só para poder deixar claro para as pessoas que não é de Recife, né? Capunga é um bairro do Recife, tá, pessoal? Só para vocês sintetizarem aí. Mas, Felipe, fica à vontade para você fazer uma pergunta. Sim, aproveitando o que o pastor falou no começo do trabalho, ele falou de algumas dificuldades. Eu queria saber dele quais são as dificuldades que ele enfrentou no começo e quais ele tem enfrentado atualmente para fazer esse trabalho, se ele tem ou se não tem nenhuma dificuldade atualmente. Quais são as dificuldades? Como se compara as dificuldades do começo e de agora, né, do trabalho? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu gosto das perguntas. As perguntas, elas instigam a gente a falar coisas assim interessantes, né? Olha, o começo do Café com os Humanos, eu acho que a minha dificuldade naquela época era a questão que eu era um seminarista. Então, de fato, eu ainda não era pastor, eu não era casado, eu não tinha uma estrutura para poder me alicerçar. O que eu tinha era boa vontade, somente boa vontade, mas eu não tinha um amparado. Aí vou perguntar assim para mim, sim, mas a igreja não abraçou você no primeiro momento? E eu vou dizer assim, sim e não. Sim, do ponto de vista que eles falaram, beleza, pode fazer. E não que não rolou, tipo, uma ajuda de custo para aquilo que eu fazia. Né? Não houve ali um lance da galera pegar e falar assim, tá bom, Márcio, você está fazendo isso daí, quanto que custa para você fazer o Café com os Manos por semana? Ah, custa X, tá bom, então a gente vai arcar com isso e você vai fazer. Mesmo porque sempre teve, né? Quem conhece um pouco das questões de igreja, contabilidade, para sair qualquer coisa tem que ter todo um trâmite, né? Todo um trâmite, você tem que mostrar direitinho, prestar contas. E era uma coisa assim, tão, como eu posso dizer, tão assim, burocrática. Era uma questão tão burocrática que às vezes me cansava, né? Porque eu falava, pô, para eu conseguir pegar uma oferta ali disso, daquilo, tem que passar para fulano, que Beltrano tem que liberar, que tem não sei o quê, sabe? Tem tanta coisinha assim que eu falava, não, é mais fácil, se eu tiver um dinheirinho meu aqui, eu dou do meu próprio dinheiro, coloco no meu próprio bolso e pronto. É mais simples, é mais fácil, mais prático. E teve pessoas que contribuíram, né? Que foram contribuindo. Na medida que eu fui fazendo e fui colocando, as pessoas perguntavam para mim, falavam, oh, você está fazendo esse trabalho, quem está te dando esse dinheiro? Eu falava, ninguém, estou tirando do meu bolso. Aí as pessoas, não pode ser assim não, a gente vai te ajudar. Você precisa de quanto para fazer isso? Eu falava, oh, o valor do pão é esse, o valor da mortadela é esse, tá? O valor do café é tanto, então, na época, que agora já está bem mais caro, para fazer o Café com os Manos está bem mais caro. Mas na época, eu acho que eu gastava cerca de R$50 por edição, como era barato viver antigamente. Era R$50, né? Uma crítica política, já que o canal também fala de política, tem que dar umas alfinetadas, né? Então, assim, como era barato, com 50 conto eu conseguia comprar o leite, que era leite em pó, né? Que era mais prudente, porque se sobrasse eu conseguia guardar. O leite, o café, mas eu tentava fazer tudo de uma forma que fosse uma dose única. Então, eu tinha já uma metodologia para fazer uma porção que desse 20 pães, uma garrafa de café, e ali na medida. Então, tinha aquela medida já certa. Então, o primeiro momento foi questão de estrutura. Hoje, no atual quadro que a gente está, eu diria que a minha dificuldade hoje seria maior divulgação. Maior divulgação. E quando eu digo divulgação, eu não digo de uma divulgação externa. Porque a divulgação externa, a gente tem ela no WhatsApp, tem o Instagram, né? Tem o Facebook. E
essas plataformas, elas facilitam principalmente o Instagram, né? Porque hoje você pega um vídeo curto, coloca lá no Reels, né? Ou é Reels, é Reels que fala. Me corrige aí, por favor, você que são... Reels, não sei. É uma coisa, o Instagram... Reels. Eu acho que é Reels, né? Reels, né? Reels. Reels, é Reels. Reels. Eu acho que é Reels, 2E, né? É Reels, é. Aí, Reels. E aí você coloca lá no Reels, e o que acontece? Isso vai para um monte de gente. Eu me surpreendi, que eu peguei um vídeo uma vez do Café com os Manos, coloquei lá, tinha mais de 1.000 e poucas visualizações. Eu falei, caraca, velho, quanta gente viu esse negócio aqui? E achei bacana, né? Então, assim, alcançou muita gente. Então, na questão externa, eu acho que não tem tanto problema. Mas eu ainda percebo que existe alguma resistência interna. E quando eu digo interno, não falo interno Capunga, Igreja Batista Capunga. Eu digo interna denominacional. E isso é uma crítica construtiva que eu lanço aqui. Por quê? Eu percebo que, às vezes, existe no meio, né, cristão, um pouco de puxar sardinha para o próprio lado. Tá ligado? Como se fosse assim, tem o seu trabalho, tem o meu trabalho. Então, se eu for fazer um trabalho e não é da minha igreja, ou não é do meu grupo, não é da minha denominação, então eu não propago, eu não divulgo, eu não invisto, não amplio. Apesar que o Café com os Manos, ele é constituído por diversas igrejas, de diversas denominações. A gente não tem só batista no Café com os Manos. Tem presbiteriano, tem algumas pessoas que fazem parte da Assembleia, espero que elas não sejam expulsas, porque tem os lances meio... né, falo disso, mas ninguém... Quem conhece sabe que é meio complicado o pessoal se juntar e da Assembleia, mas não vamos criticar. Não, mas essa galera vai continuar em anônima, não dou o nome deles, não. Deixa anônimo mesmo, senão eles pegam no pé. Então, assim, mas tem uma galera da Assembleia, tem uma galera de várias igrejas. Eu acho que essa ideia, cara, vocês podem interagir comigo aqui falando, viu, por favor. Eu acho que essa vibe tem que ampliar, cara, porque, assim, não dá pra gente ficar nessa dicotomia de tipo, não, eu sou da Assembleia, vocês batista aí, ou eu sou presbiteriano, não fui predestinado para aquilo, e tá ligado? E cada um na sua onda, e tipo, ninguém... Mano, quando a gente vai pra rua, por exemplo, jantar de Natal, teve um dos jantares de Natal, um dos maiores que a gente fez foi em 2019. A gente levou mais de 500 refeições pra rua. A gente teve aproximadamente uns 110, 120 participantes no total, no geral, só da equipe. Da pessoal da rua foram 350 pessoas, 50 crianças, 400 pessoas ao todo. Então, assim, foi um negócio muito grande, graças a Deus, mas que a gente trabalhou junto com outras, né? Com outras denominações. Não foi só a gente da Igreja Batista da Capunga, porque só a gente não tinha condições de fazer aquilo, né? A gente tinha uma equipe grande por trás, muita gente, cada um fazendo alguma coisa, eu coordenando, minha esposa coordenando a parte da alimentação, e a gente ali fazendo juntos o trabalho, mas ali foi um trabalho em conjunto. Então, a crítica construtiva e a minha dificuldade que eu digo que tenho hoje é essa divulgação interna. Será que a galera de outras igrejas conhecem o nosso trabalho só de ouvir falar, tá ligado? Tipo, já ouvi falar, o Café com os Manos, tá ligado? Tipo, deixa... É o quê? É nosso? Não, não é? Então, deixa pra lá. Ou será que a galera conhece o Café com os Manos, que já foi junto com a gente, já deu um rolê com a gente, já sabe qual é a vibe, já viu qual é o roteiro que a gente faz? Até outra coisa que eu posso acrescentar, essa questão da dificuldade, e isso daí é uma outra ideia. Se você permite eu fazer esse adendo, pode fazer? Pode fazer. Tá, fica à vontade. Que é a questão da comunicação dos trabalhos.
a comunicação dos trabalhos. Tem uma coisa que acontece de vez em quando, não é toda vez que acontece, mas vez por outra acontece. Eu percebo que a gente às vezes vai para a rua e esbarra em outros trabalhos. Isso é muito comum. Isso é muito comum de acontecer. Vários trabalhos. Até mesmo esse trabalho do pessoal sair à noite e tal, né? Essa questão mais específica que o senhor faz. Existem outras igrejas que fazem, e às vezes assim, estão no mesmo local, muitas vezes até mesmo não são igrejas, mas até grupo de pessoas fazem também. A gente sabe que o diferencial do seu trabalho e do trabalho que as igrejas têm feito é justamente não só o alimento, mas a palavra, né? Porque só o alimento, até o senhor pode falar melhor que eu, que se você for no centro da cidade agora, por exemplo, vai ter muita gente fazendo esse trabalho de alimento. Só que a questão é, muitos daqueles ali estão acostumados a fazer muito de besteira à noite, durante o dia, né? Chegar durante a noite, saber que tem uma equipe do irmãozinho tal, ou do fulano de tal fazendo, mas não são impactados com a palavra, né? Aí quando tá lá comendo, chega o pastor Márcio dá aquela cutucadinha ali, né? Dá aquela, né? Toca o coração e começa a cutucar ali na ferida, aí é diferente. O trabalho é bem diferente. Né? Justamente, mano. Porque, assim, o que a gente percebe é que, às vezes, a gente vai pra rua e, como você disse, Felipe, tem uma galera que tá fazendo o trabalho. Seja espírita, seja católico, seja de outras comunidades evangélicas, ou seja, quem for que estiver fazendo uma ação de solidariedade, é bem-vindo para a galera que está na rua. Quem está na rua não está olhando a religião da comida, tá ligado? O cara quer encher o bucho. Então, a comida não tem religião. Até Paulo falou, né, que não era para a gente ficar observando essas coisas. Dá graças a Deus e bota para dentro. Bota para dentro. É hora pela comida, mano. Vamos embora. Hora pela comida e já era. Deus abençoe isso aqui. Não quero saber de onde veio, não. Deus abençoe. E come. Mas quando a gente se choca é muito ruim. Só para dar um exemplo, teve um outro dia que eu estava parado na Maciel Pinheiros, eu estava pregando e tinha uma fila mais ou menos com umas 30 pessoas, aproximadamente. E as pessoas estavam aguardando, porque eles formam a fila, eu chamo eles primeiro, formam a fila e depois distribuo o alimento. Não que seja uma condição para eles receber o alimento, mas é um modus operandi para organizar a situação, né? Porque se eu fizer o contrário, também não vai, muitos não vão nem sequer parar para ouvir. Então, é uma forma de organizar a coisa de uma maneira cronológica. E no meio da mensagem, chegou um outro grupo. Ou seja, eles passaram por nós, eles viram que nós estávamos ali fazendo o trabalho, e mesmo assim, vai ver porque eles já estavam programados, tinham na cabeça deles, tipo, não, a gente está programado para passar aqui, e aqui a gente vai para outro lugar distante, não vai dar para voltar para cá. Aí o que eles fizeram? Pararam lá. Aí a galera que estava com a gente começou a sair e ir para o outro público, porque é até louvável porque eles foram, porque a galera que parou estava entregando marmita com comida, uma coisa boa, né? Enquanto o nosso produto que a gente está entregando hoje, o nosso alimento que a gente entrega hoje, a gente mudou o foco, Felipe e Isaac. A gente mudou o foco. Antigamente, a gente tinha um foco mais forte no alimento. Tanto que era pão, era café com leite, era algo mais, um pouquinho mais forte. Teve uma época que a gente estava entregando cuscuz. Teve também o sopão, que a gente parou por causa de uma reforma que está tendo lá na igreja, na cozinha. Mas vai voltar em nome de Jesus. Mas o que acontece? Os caras saíram da onde a gente estava e foi lá. Eles têm culpa? Não. Para outro pessoal que estava entregando uma comida melhor. Ele vai atrás do que é melhor para ele. É justo. Mas percebe que, do ponto de vista operacional, houve uma falta de sabedoria, né? Do outro grupo, porque eles observaram que nós estávamos ali, havíamos chegado primeiro, e insistiram em parar e entregar o alimento. De certa forma, eles atrapalharam, né? Essa palavra clara, né? Eles atrapalharam o andamento daquilo que nós estávamos fazendo. Teve uma meia dúzia de pessoal que ficou,
não sei se uns porque queriam ouvir a palavra, outros por constrangimento. Aí eu olhei assim pro pessoal, assim, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, pessoal, se vocês quiserem ir lá pegar comida, pode ir lá pegar, não precisa ficar aqui parado, não, vai lá pegar a comida. Aí eles olharam para mim, não, pastor, a gente vai ficar aqui porque a gente quer ouvir a palavra. A gente quer ouvir a palavra, a gente sabe que ali é só comida. Aí esse feedback reconfortou meu coração. Eu falei, tá bom, então, Jesus, estou aqui fazendo o negócio certo. Mas a dificuldade são essas daí, cara. Questão do... No começo aí era o suporte. Hoje em dia, a comunicação interna, né? No sentido de... Quanto aos os evangélicos, né, e também essa comunicação, poderia dizer assim, com as outras redes de apoio às pessoas que estão em vulnerabilidade. Eu vou aproveitar uma palavra que eu vou precisar me ausentar, vou deixar uma pergunta para o pastor Márcio, e aí o Isaac vai conduzir. Infelizmente surgiu um compromisso. Você pergunta e vai embora? Como assim, mano? É que infelizmente surgiu um compromisso, eu vou ter que me ausentar, mas eu vou deixar uma pergunta, e é uma pergunta um pouco mais leve. Eu sei que o Isaac vai falar de alguns exemplos, né, e a questão mais maciçamente do trabalho de missões urbanas, mas eu queria saber como é que é a rede de ajuda para sustentar o trabalho, como é que funciona se, por exemplo, eu estou aqui, eu escutei aqui a entrevista do pastor Márcio, conheci o trabalho, fui no Instagram, olhei, poxa, eu quero ajudar esse trabalho. Se eu quero ajudar esse trabalho, tem alguma forma de ajudar? Como é que eu me comunico com o pastor? Eu falo diretamente com o pastor, eu falo diretamente com o pessoal da Capunga. Como é que eu faço? Eu estou em outro estado, eu quero ajudar. Como é que eu faço para dar um suporte para esse trabalho que o pastor tem feito? E como é que eu faço? Eu posso, sei lá, participar algum dia? Como é que eu interajo com o pastor e com o trabalho que está sendo feito? Eu vou deixar essa pergunta aí. Infelizmente, eu vou ter que me ausentar. Vai ficar na paz, pastor. Deus abençoe você, mano. Tchau. Beleza, tchau. Vai conduzindo. Tchau. Vamos embora. Fica à vontade aí para você responder a pergunta do Felipe. Tá certo. Veja só, Isaac, respondendo a pergunta do Felipe, a ideia é o seguinte, para mim ficou melhor aqui, agora abriu mais a tela, eu consigo me posicionar melhor. Tava fechadinho, eu tava meio estranho para que eu vinha para um lado, o outro não estava sabendo me posicionar aqui. Mas vamos lá. Ele é meio diferente aqui, né? Você vai para um lado, ela vai para o outro. Olha, vai ter tudo certo. Vamos lá. A forma, vamos pensar assim, a nível nacional ou mundial, a forma de você poder contribuir com o Café com os Manos seria conta bancária, né? Não tem outra forma, né? Porque ninguém vai conseguir trazer o alimento lá da China para cá, apesar que os chineses são desenrolados. A gente, inclusive, pode deixar aqui na descrição do vídeo para a pessoa que quiser contribuir, não é, Márcio? Pode sim. Tá bom. Então, assim, se a pessoa quiser fazer uma oferta, tem um site, tem um Pix da igreja, né? Da Capunga, que é ofertascapunga.com.br. Se eu não me engano, é esse o Pix da igreja. E aí a pessoa vai ter que colocar lá a descrição, a destinação. Café com os Manos, perfeito. Tal, pá. Isso a um nível mundial ou nacional. Se for estadual, alguém que já é mais próximo daqui, ela pode entrar em contato comigo pelo Instagram, né? Que é o Café com os Manos. Inclusive, podemos colocar até aqui. Pode continuar. A gente vai colocar. E aí, no Café com os Manos, entra lá no direct e vai falar direto comigo. Ou até nível... Olha que maravilha. Estamos aqui, mostrando aqui o Instagram do Café com os Manos. Fica à vontade, é desse aqui o endereço, né? Nós temos aqui Café com os Manos. Pode procurar aí, pessoal, que vocês vão poder falar aí um pouco com o Márcio e poder ajudar. Justamente. Aí, se você entrar lá, você que quer colaborar, você que quer ajudar, você pode falar comigo no direct, né?
e eu vou responder você passar uma conta mais prática, uma conta lá para você poder fazer a sua transferência ou depósito, tá bom? E a nível aqui estadual ou regional, né? Pessoas que são aqui de perto, de repente você tem... A gente trabalha basicamente hoje no nosso kit, ele é constituído por alguns elementos. A gente dá um docinho, uma fruta e uma garrafa de água. E a literatura, né? Com a palavra de Deus. Então, se você quer ajudar, de repente, você pode ajudar com alguns fardos de água, água mineral, aquelas garrafinhas de 500 ml, ou você pode destinar para a gente uma fruta. Agora, se for destinar a fruta, ela já tem que estar próxima do período para alimento, para poder comer, né? Não pode mandar uma fruta que esteja verde, e também não pode mandar uma fruta que esteja muito madura. Então, ela tem que estar num ponto legal. Isso sim. De um dia para o outro, né? Vamos supor. A gente faz o trabalho todos os domingos. Então, o ideal é que você entregue essas frutas, por exemplo, no sábado. Aí, do sábado para o domingo, ainda dá para a gente trabalhar de forma legal. Se for antes, não é muito bom, porque se ela tiver muito madura, pode estragar, e se tiver muito verde, pode ser que não amadureça o suficiente, né? Ou um docinho, ou alguma outra coisa. Apesar que às vezes a gente faz bazar, a gente tem outros trabalhos que a gente faz para arrecadar a verba, etc. Então, se a galera que não quiser mandar roupa, alguma coisa também, pode ir lá diretamente na Capunga, né, na Igreja Batista da Capunga, e deixar lá no pacote onde você for entregar, destinado para o pastor Márcio Mano, ou Café com os Manos, e vai ser entregue para a gente. Perfeitamente, tá, pessoal? Repetindo, né, para quem não prestou atenção, a gente vai deixar todos esses dados aí na descrição do vídeo para quem quiser contribuir com o projeto, né, com o Café com os Manos do pastor Márcio Mano. E vamos assim, né, agora que a gente já falou de toda essa situação, vamos agora ir mais para o lado das missões urbanas, né? O que são as missões urbanas e o que vocês fazem nas missões urbanas, até para as pessoas conhecerem um pouco desse trabalho que é tão bonito. Fica à vontade, pastor. Bem, a gente pode falar basicamente que as missões urbanas, elas começaram lá na década de 50, com o reverendo David Wilkerson, né, que nas ruas do Bronx, lá em Nova York, ele começou ali a evangelizar pessoas que viviam em situação de vulnerabilidade, que eram dependentes químicos, né? Na época da heroína, que a heroína estava em alta, essas pessoas tomavam pico, né? Na veia, né? E esse reverendo é aquele que é a partir dele que surge o filme, né? A Cruz e o Punhal. Não sei se você já assistiu, Isaac, esse filme. Não cheguei a assistir, mas já é um conselho aí para eu poder assistir. É um filme que fala sobre como se fosse uma mini biografia da história do começo do ministério dele. Então, esse camarada, David Wilkerson, ele começa o ministério nas ruas de Nova York. E interessante que a forma como ele começa é indo ao encontro das pessoas, onde elas estavam. Então, ele se metia no meio das gangues, ele ia para o meio das ruas, ele se metia no meio das bocas de tráfico. Então, ele estava onde as pessoas estavam. Então, a gente pode dizer que a base das missões urbanas, a princípio, é na cidade e são nas ruas. Missões urbanas têm a ver com cidade, obviamente, e rua. Mas no interior, será que é possível fazer missões urbanas? Você pode usar os métodos, né? As formas, porque com a globalização e com o advento da internet, muitas coisas que antigamente só ficavam na cidade já chegaram no campo e vice-versa. Sim. Então, hoje e quais seriam esses métodos? Desculpe,
pastor? Qual seria Sim, esses claro. métodos para pessoas? Os métodos, eles variam muito da questão, por exemplo, você tem, antigamente existia, e isso também tem a ver com o filme lá do David Wilkerson, porque você vai notar as gangues, certo? Então existiam as gangues, que um pouco depois, lá para o ano de 1980, veio ser o que também conhecemos como as tribos urbanas. Então você conhece os segmentos, que está muito ligado à música, né? A galera do reggae, do rock, do rap. Agora tem até o trap, né? Agora tem até o trap, né? Que é a mistura de rock com rap. Então, e mais recente agora, a gente tem o quê? O que não é tão recente, mas tendências mais fortes, do sertanejo universitário, né? Da sofrência, do brega. Tem gente que precisa, às vezes, de escutar essas músicas. Eu não preciso, graças a Deus. Amém, amém. Mas a gente não critica quem ouve, não. Ouve aí, sofre. Seja feliz aí. Seja feliz com a sua sofrência. Não entendo essa frase, mas tudo bem. Não é então, meio complicado. Percebendo essa dinâmica da pluralidade de tendências musicais, porque cada uma tendência musical, ela abarca consigo um grupo. Então, você vai perceber que a galera do sertanejo, eles têm uma forma de se vestir, eles têm um linguajar, eles têm um modo de se comportar e de interagir uns com os outros, né? Como a galera do punk rock também, que é uma tribo praticamente extinta, né? Praticamente extinta. Por quê? Porque hoje em dia dizer sou punk não tem mais o efeito que tinha há 10 anos atrás. 70, 80, não tinha. Não tem hoje, né? Não tem hoje. Inclusive, eu falo isso porque eu sou um punk convertido, né? A gente diz que uma vez punk para sempre, mas o punk, tem uma frase do punk rock, punks not dead, ou seja, punks não morrem, mas você percebe que o punk, ele findou aquilo que ele tinha que chegar, até onde ele tinha que ir, ele findou mais ou menos ali no final de 90 para 2000. Então, tipo, quem veio da minha geração, a minha geração praticamente foi a última geração que pegou os punks raízes, que conviveram com os punks raízes, que eram os punks lá da década de 70, 80, né, 90, que é a época onde eu estive envolvido no movimento. Mas, voltando à ideia do método, o que isso tem a ver? Uma vez que você identifica uma tribo ou uma tendência musical, um estilo, você tem que conseguir assimilar aquela cultura e conseguir fazer a contextualização. E o que viria a ser a contextualização? Um equilíbrio entre a igreja e a cultura local. Um equilíbrio. Não é você se vestir como boiadeiro, né? Colocar uma bota de couro, um chapéu e ir para o meio do arrocha para tentar, tentar conseguir evangelizar o povo. Não é isso. Mas significa você pegar meia dúzia de música dos caras, ouvir, saber o que eles pensam, saber o que eles falam, saber quais são os assuntos que eles tratam, entender qual é o contexto deles, o que funciona naquele momento que eles estão juntos. E a partir desse amparato de ideias, você conseguir se reportar a alguém que seja daquela tribo, alguém que faz parte daquele grupo, e conseguir dialogar com aquela pessoa a partir de um assunto comum. E não comum para você, comum para ele. Esse é o grande lance. Onde que a gente encontra, por exemplo, essa base? Porque a base desse método
Está lá em Jesus. João, capítulo 4. Sim. Lembra daquela parada da mulher samaritana? Lembra sim. Jesus chegou junto. Primeira coisa, ele falou: é necessário a gente passar por ali pelo beco. Geralmente, vocês arrudeiam. Vocês dão a volta e não passam ali naquela cidade. Porque vocês têm treta com os caras, vocês não querem passar por ali. Mas a gente vai passar por lá, é necessário. Lá no versículo 3, 4, ele fala isso. Aí, quando ele chega lá no local, a galera fala: ó, Jesus, a gente vai ali buscar um McLanche pra gente ali, a gente vai ali na cidade ver se tem um Subway aberto ou qualquer coisa, e daqui a pouco a gente volta. E eles foram no rolê. Quando eles vão no rolê, chega a mulher. E o que ele fez com a mulher? Ele olhou para a cara dela e falou: olha, você é uma meretriz desviada, pecadora, tu tá pulando de galho em galho, você não tem homem certo, tu é uma devassa. Se você não se converter, você vai para o inferno. Foi isso que ele disse? Não foi isso que ele fez, né? Ele chegou e falou para ela: ó, dá um copo d'água para mim. E a mulher se espantou, porque ela não, né? Os caras não trocavam ideia com mulher, muito menos em público, e muito menos ainda sendo uma samaritana, que era uma galera que eles desprezavam. E aí ela vê um judeu, homem, trocando ideia com ela, em pleno meio-dia, em público. Ele quebrou vários paradigmas de uma só vez. E ali ele começa um diálogo com ela. A gente lê aquele texto em 15 minutos. Se a gente lê bem mastigadinho, 15 minutos é muito tempo, mas 5, 10 minutinhos a gente lê aquele texto, né? Mas a gente percebe que o texto não foi curto. A conversa não foi curta, a conversa foi longa. Ele teve uma longa conversa com ela. Tanto que os caras foram na cidade, depois que os caras voltaram, ele ainda estava ali falando com ela. E a cidade não era logo ali, na esquina, tá ligado? Era uma tiradinha. E os caras foram lá comprar as paradas, voltaram, tanto que quando eles viram ele falando com ela, eles ficaram tudo de cara, né? Falando: nossa, Jesus tá trocando ideia com aquela mulher, qual que é, pá? Né? Os caras devem ter pensado maldade. A Bíblia não fala, mas os caras devem ter pensado maldade. Mas aí, o que acontece? O que a Bíblia diz é que ninguém falou nada, ninguém questionou ele. E aí a mulher vai buscar os caras, né, da cidade para falar: ó, conheci o cara ali que falou tudo sobre a minha vida. Porque Jesus chegou nela e confrontou ela com a verdade. E aí entra de novo a questão do método. Porque quando você consegue dialogar com a pessoa, partindo do ponto de vista dela, trazendo ela para você, tipo, ó, eu sei conversar a sua língua. Isso tem a ver com comunicação, né? Aquele lance de transmissor, receptor e o código. Isso. Então, nesse caso aqui, a gente está tratando do código. Então, o que a gente faz em missões urbanas é pegar esse código, que é do outro, para poder acessar o outro. Seja ele de qual tribo for, porque todo mundo aqui, apesar de ser humano, tem algumas ideias diferentes da outra. Mas quando a gente encontra um grupo, a gente encontra uma similaridade de ideias juntas ali, naquele grupo. Então, o que a gente tem que basicamente fazer é pegar essas ideias para começar um pressuposto de uma conversa saudável, sem treta. Sem treta, porque o que a galera não gosta? Por que a galera não gosta de evangelho? Sendo, assim, um pouco mais rude. Eu não gostava de evangelho. E até hoje tem uns que eu não gosto muito, não. Mas tudo bem. É porque tem uns caras que é chato, pô. Não. É porque tem uns caras que é chato. Tem uns caras que é chato. Ele quer pregar o evangelho para você, ele quer colocar na tua cabeça as ideias dele, empurrar de goela abaixo, tipo assim, meu, você aceita Jesus, você vai pro inferno. Tá bom, isso é verdade. Isso é verdade, não é mentira. É verdade, se você não aceitar Jesus, você vai pro inferno. Mas existe várias formas de dizer isso. E existe um processo para chegar nesse ponto. O problema é que as pessoas, antes de falar da graça, já falam do inferno.
E aí elas invertem a polaridade. Primeiro ela tem que apresentar Jesus, quem é ele, o que ele fez, e a pessoa tem que estar aberta para ouvir aquilo, né? E é o lance da comunicação. Então, nas missões urbanas, a gente usa várias técnicas para conseguir chegar nas pessoas. Uma delas é a contextualização, mas ainda tem outros como pantomima, as intervenções urbanas que podem ser feitas no curso prático de missões urbanas que nós estamos tendo agora, lá para o STBNB, vai ter uma aula prática que a gente vai fazer intervenção urbana. Então, e você é um dos professores, só colocando aqui, você é um dos professores desse curso de missões urbanas? O curso prático de missões urbanas, eu sou o professor. Quem dá esse curso sou eu. É um curso que eu ministro, ele inteiro. Agora, no curso de formação missionária, que é um curso maior, aí existem várias cadeiras. E uma delas é missões urbanas. Sim. Porque aqui estamos falando de 2 cursos. Tem um curso de formação missionária e tem um curso prático de missões, que aí é outra vibe, que a gente vai mexer com grafite, intervenção urbana. Grafite é uma outra técnica para você também introduzir o evangelho. Existem várias formas de introduzir o evangelho através das missões urbanas. Não sei se ficou claro. Não, ficou bem claro. Ficou bem claro. Acho que de uma maneira assim para que as pessoas elas despertem até o interesse, mesmo para as pessoas que não queiram participar, mas gostaram de saber. Eu acho que foi bem assim explicado. Mas justamente para as pessoas que, por exemplo, você falou do curso, você falou de algumas técnicas, realmente você falou de forma muito bem explicada. Mas sobre essa questão do curso, para quem tem interesse aí, o pessoal de fora vai ser difícil, né? Mas para o pessoal aí que daqui da região aí que queira participar do curso, como é que faz para poder ter acesso? Olha, o curso, tanto de formação missionária quanto o prático de missões, a gente está fazendo ele de forma híbrida. Ou seja... então dá para o pessoal de fora também ter, né, acesso. Justo. 90% do curso é online. Ótimo. Agora a gente vai ter quatro aulas que vão ser presenciais, que justamente vão ser as questões da intervenção urbana. Vai ter uma ação de rua e vai ter um outro trabalho lá que eu não vou falar porque é meio segredo junto com os alunos lá também, nem eles sabem, pode ser que eles assistam e perdem o clean. Mas tem intervenção urbana, tem ação de rua, tem o grafite. Então, e esses daí, infelizmente, eles vão ter a parte teórica, que a gente vai falar sobre o assunto, mas vai ter uma parte prática, que a gente vai pegar a mão na massa. Inclusive, todas as turmas, eu dou aula no seminário desde 2016. Né? Já passou aí, eu acho que umas 10 turmas pela gente aí. E isso é uma coisa boa que eu não falei na outra questão, quando falava ainda do Café com os Manos, do alcance, etc, etc. Mas é que a gente alcança outras pessoas através disso. E tem outras pessoas que não tinham uma visão sobre trabalhar com missões urbanas e depois do curso se envolveram, engajaram nas suas igrejas, despertaram nesse sentido e hoje estão aí desenvolvendo. Eu fico feliz por isso, né? Tem a questão assim, um endereço para as pessoas terem acesso para poder fazer parte desse curso. Qual seria o endereço? Olha, se for pelo endereço, é na Rua Padre da web, né? Não, na web é assim. Na web? Sim, sim. Na web é a faculdade, né? STBNB. Sim, sim. Apesar coloca na descrição também do vídeo aí, pessoal, quem quiser participar. Apesar que lá tem o curso de formação missionária. O curso de prático de missões não está no site, porque foi uma questão que o meu coordenador, o pastor Miguel, ele delegou a mim. Ele virou e falou: Márcio, desenvolva o curso e bota para rodar. E aí eu abracei e falei: tá bom, então vamos seguir em frente. Aí eu não sei
como que vai ficar daqui para o ano que vem, mas certamente vai ter alguma coisa. Mas, por enquanto, do curso prático de missões, não temos ainda essa questão. Então, a pessoa que quiser saber de mais detalhes, pensar numa segunda turma, que provavelmente, certamente vai ter, isso daí só para o ano, né? Mas já pode falar diretamente comigo. Perfeitamente. Então, assim, uma coisa interessante para a gente Depois você deixa o meu aqui. WhatsApp. Cara, você pode deixar o WhatsApp aí, a gente pode deixar na descrição, tá? A gente vai pegar tudo isso aí e colocar certinho aqui na descrição do vídeo, para quem quiser poder entrar em contato com você e poder tirar Perfeito. todas essas dúvidas, tá? Então, só para a gente poder aqui seguir em frente, né, numa pergunta assim importante, que seria um exemplo aí de transformação, porque a gente viu sobre todo o método, né, das missões urbanas, mas eu gostaria que você pudesse colocar um exemplo aí de transformação, né, para as pessoas que ficaram interessadas, de repente, e ficaram assim maravilhados assim com todas essas questões que você está fazendo, mas um exemplo aí de que você teve assim de transformação de alguém, né, ou de algum grupo que teve acesso a essa questão das missões urbanas. Você diz a transformação das pessoas que foram alcançadas por nós ou a Alcançados. transformação das pessoas que trabalham conosco? Não, pode ser das pessoas que trabalham e até das pessoas que foram alcançadas, mas talvez você possa pegar um exemplo aí mais forte, mais importante de alguém que está trabalhando com você, às vezes não acreditava e quando viu o quanto forte é a questão das missões. Certo. Eu vou botar duas questões, então. De uma pessoa que era da rua e de uma pessoa da equipe. Sim. Da pessoa da rua, tinha um rapaz que eu vou chamar ele de Carlos, tá? Não é o nome verdadeiro dele, mas vamos chamar ele aqui de Carlos. Que ele era um dos primeiros que foram alcançados por nós. Foi um dos primeiros. Que ficava lá do lado da igreja. Depois de um certo tempo, esse rapaz sumiu. Ele sumiu de lá. E isso é muito interessante de perceber, Isaac, que assim, eu até fiquei assim, meio temeroso quando eu vi essa pergunta sobre o resultado. Eu falei, poxa, os caras querem saber dos resultados, será que eles vão perguntar de números, quantas pessoas a gente alcançou e tal, pá, não sei o quê. Mas depois eu relaxei e falei, não, deixa rolar e vamos ver o que acontece. Porque o que acontece, Isaac? Uma curiosidade muito interessante é que esse trabalho nosso, a gente não centraliza em trazer seu ninguém para a igreja, no sentido de eles têm que pertencer à Igreja Batista da Capunga. Não, eles não têm que pertencer à nossa igreja. Se virem para cá, ótimo, mas eles não são necessariamente obrigados a ir para a Igreja Batista da Capunga ou para a nossa denominação. Ele tem que ser batista, entendeu? Não, nada disso. Então, o nosso foco é levar Jesus Cristo às pessoas e que Jesus Cristo faça uma transformação na vida delas. Então, esse rapaz que eu disse que denominamos ele aqui de Carlos, eu estou na Conde da Boa Vista, indo lá num banco. Estou indo lá fazer uma operação. E quando eu estou entrando assim para o banco, veio um rapaz gritando: pastor Márcio, tal, meu pastor. É assim, eu encontro. Acontece. Eu tenho a minha alegria é essa. A minha alegria, Isaac, é essa. Às vezes, de passado, se eu estar na igreja, ou fora da igreja, ou em algum lugar, e ninguém me reconheceu, eu nem ligo. Mas quando um morador de rua fala, meu pastor, aí eu vibro. Aí meu coração vibra. Aí eu falo, pô, tô no caminho certo. E a galera que tem que me reconhecer, tá me reconhecendo. Então, para mim, é suficiente. E aí o camarada, pastor, tal, puxando um carrinho, com as pipocas, com a água. Pastor, tal, tô aqui, saí da rua, queria agradecer ao Senhor, porque
hoje eu estou trabalhando, tem um lugarzinho que eu aluguei, que eu estou morando, parei de usar droga, estou na igreja. Eu falei, é mesmo? Qual igreja você está? Estou na Assembleia de Deus. Tá vendo, irmão da Assembleia? Não reclama, não. Só para não deixar de perder a piada. Então, assim, aí estou na Assembleia, eu falei, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E estou bem. Eu falei, nossa, aí, ó, o meu salário foi pago aquele dia. O salário do meu trabalho, se todo o Café com os Manos que foi feito nos últimos 6 anos, estamos indo para o 7º ano, se todos esses 6 anos de trabalho, somente esse camarada tivesse tido um encontro com Cristo, e somente ele tenha se salvado, para mim valeu a pena. Para mim valeu a pena. Porque a palavra vai dizer que vale mais, para Deus, vale mais uma alma salva do que, né, o mundo inteiro. Então, tipo, uma alma só faz uma diferença que, pô, não tem como mensurar. Para Deus é maravilhoso. Então, se a gente conseguir uma só uma, a gente já cumpriu nossa missão. É claro que quantos mais, melhor. Quantos mais, melhor. Então, esse daí é o exemplo do Carlos. Já o exemplo do grupo, eu tenho vários. Então, eu vou ter que pensar aqui em um e inventar um nome fictício para a pessoa também. Só para a gente não expor a pessoa. Vai o André aí. O André. Se for uma mulher, a Sandra, não sei. E aí, vamos pensar na Cassandra. Eu ia falar Catunda, não, mas eu conheço uma mulher chamada Catunda e ela vai pensar que eu falei dela. Era a Cassandra, né? Em homenagem a Cassandra. No icônico teve uma irmã chamada Cassandra. A gente estava indo fazer o trabalho normal, que hoje em dia a gente sai às 2 horas da Igreja Batista da Capunga. 1h da tarde a gente se encontra, onde a gente monta os kits que eu falei para você ali, com a água, o docinho e a fruta, com a literatura. Então a gente coloca naquelas sacolinhas de fruta de supermercado e fica mais fácil na hora da entrega. Então a gente monta esse kit e quando é ali por volta de 1h30, 1h40, a gente já terminou. Então a gente senta, tem um momento rápido ali de oração, de louvor, onde eu trago uma palavra breve para a equipe primeiro, né? E aí, 2 horas da tarde, a gente sai. Aí a gente saiu, fez, aconteceu, né? Fizemos todo o trabalho que tinha que ser feito. Aí essa irmã Cassandra, de repente, agradecendo, né? Ela no banco de trás, ela começou a agradecer, começou a chorar. Chorar. Obrigado, pastor, por ter permitido eu estar com vocês aí nesse trabalho, porque esse trabalho para mim é uma resposta de oração. Eu estava sem ali um rumo, sem uma direção, eu estava querendo ser uma pessoa útil no reino de Deus, eu não sabia o que fazer, não estava sabendo por onde começar, e a partir daqui eu tive a oportunidade de estar junto com vocês, e agora eu estou me sentindo útil e presente dentro do reino de Deus. Então, assim, para mim existe também esse testemunho de superação, de mudança, né? E também tem a questão da mudança da própria visão, não digo a visão, mas acho que não seria tanto a visão, mas da igreja, né? Porque a igreja lá que eu faço parte, a Capunga, os irmãos que conhecem aqui de Recife sabem que é uma igreja mais tradicional, bem tradicional, né? Os irmãos que estão de fora aí, de repente não têm conhecimento, mas é uma igreja batista tradicional. E para você ter noção, o Café com os Manos é o primeiro trabalho literal de missões urbanas da igreja, assim, que tem esse viés com o público de rua. Então, para a gente, por exemplo, em 2019 também, a gente teve uma rica aí oportunidade, 2019, 2020, se eu não me engano. Não, 2020 não, 2019. A gente teve uma oportunidade de levar o coro Capunga para a rua. Então você pensa, uma série de senhores
e senhoras, alguns com uma idade um pouco mais avançada, né? Não são meninos e meninas de 18, 19 anos, um público mais maduro, vamos usar essa expressão. Um público mais maduro ali na Praça da Independência, que é a Praça do Diário, centro do Recife, à noite, cantando cantatas de Natal, que é uma coisa que eles fazem em apresentações dentro da igreja ou em outros locais mais distintos. Então, assim, essa quebra de paradigma, essa mudança, né, de postura, para mim já é o suficiente. Nesse dia eu falei assim, brincando, quando eu vi lá quando eu vi eles cantando ali, aquela coisa, todo o pessoal da rua lá sentado e eles ouvindo uma música que eles não têm acesso a isso. Como que a galera da rua vai entrar dentro da igreja, né? Todo mundo ali, de repente, numa condição precária, ou mal vestido, sujo, até, né? Infelizmente, ele cheirando mal. A própria pessoa não vai se sentir bem, né? Ela própria não vai se sentir bem naquela ocasião. Mas naquele dia, essas pessoas estavam sendo contempladas, né? Pela graça de Deus que estava alcançando ela ali naquele momento. E eu olhei assim para o céu e falei, obrigado, Senhor. Faltou dar uma piscada, assim, obrigado, Jesus. Já posso ir nessa, obrigado. Já tô no esquema, já pode me levar que minha missão já cumpri. Então, deve ter sido muito emocionante, né, cara? Muito emocionante esse momento, né? E também a questão dos discípulos, né? Dos discípulos, porque a gente tem eu acredito que a semente que não reproduz é morta, no sentido de estéril, né? A gente tem que criar discípulos. Hoje eu tenho um camarada comigo, que esse sim eu vou citar o nome dele, não posso deixar de citar, que é o Jorge, né? O Jorge, ele é o meu vice-coordenador e meu sucessor natural, né? Se um dia eu morrer ou acontecer qualquer coisa comigo, quando eu estava doente, que eu tive Covid também, quem assumiu foi ele, juntamente com a minha esposa, que os dois, na verdade, são os vice-coordenadores, né? Mas eu coloco o Jorge porque a minha esposa é vice-coordenadora natural, porque é minha esposa. Sim, claro. E o Jorge, de fato, é meu sucessor, né? Na linha ali de continuidade do trabalho. Então, eu acredito que esses são os frutos do Café com os Manos. Vidas transformadas, mudanças e quebras de paradigmas e continuidade do trabalho. Esses são os frutos que a gente tem colhido hoje, né? E a agregação, né, de várias pessoas, de vários locais do Brasil e do mundo. Tem amigo meu na Itália, tem amigo nos Estados Unidos, também no Canadá, né? Então tem pessoas de vários lugares do mundo que acompanham a gente e torcem pela gente. Pô, e assim, eu posso dizer, né, que assim, eu já tinha feito aqui algumas coisas de religião, aqui com temas de religião. Eu sou católico, né? Mas eu pedi ao Felipe, pô, vamos botar um projeto aí do que seja da comunidade evangélica, seja de um evangélico que faz um projeto interessante e tal. E o Felipe trouxe aqui o seu nome, né, e o seu projeto, e posso dizer que eu, de todo o coração, torço pelo sucesso, porque eu vejo realmente um trabalho muito bonito sendo feito. Quem transmite a palavra de Deus com tanta genuinidade como você e como sua equipe está transmitindo, a gente só pode torcer e dar tudo certo, né? Que isso de coração eu coloco, estou na torcida por que tudo dê certo no projeto Café com os Manos e fico feliz de ter o Canal Lights como uma maneira de mostrar o Café com os Manos aqui, para que não só pessoas de Pernambuco, né, que tem aqui um público, mas como pessoas de todo o Brasil que também nos acompanham, né? Então, eu fico muito feliz de poder dar esse espaço para você, né? E para o seu projeto. E, diante disso, quero deixar aqui você, que é vontade, né? Nós estamos aqui um pouco mais de uma hora aqui, para você
primeiramente, agradecemos demais aqui a sua presença e de ficar à vontade para você deixar suas considerações finais aqui, né? Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado Isaac. Eu quero agradecer a você, o Felipe, por essa rica oportunidade de poder compartilhar aqui com vocês, né, um pouco daquilo que a gente tem vivido e transmitido ao longo desses 6 anos de ministério. Eu queria agradecer também a toda a equipe do Café com os Manos, principalmente a minha esposa Diana, né, que sem ela nada disso que é feito hoje teria sido possível. Minha companheira, meu braço direito, que sempre esteve ali lado a lado comigo, apesar das tretas, né? Tem treta, mano, tem treta. Onde tem homem e mulher tem treta. Isso acontece nas boas famílias. Se não acontecer, tá alguma coisa errada. Entendeu? Eu suspeito daqueles casais que dizem, a gente nunca briga, a gente nunca discute, a gente é só paz e amor. Tá bom. Vocês nasceram diferente, como que nunca vai ter uma opinião diferente, né? Acontece. E cada um pleitear pelas suas ideias. Mas o bom é que tudo depois se ajeita e a gente segue em frente. Então, agradeço também a minha esposa, como eu disse, e caso ela veja, eu acho pouco provável, mas eu posso mandar para ela o link depois. A minha mãe de criação, aqui em Recife, essa é uma parte da história que eu não contei para não ficar longa, que é a dona Glícia Pessoa, que eu só fui para o seminário, eu terminei meus estudos, cheguei aqui em Recife, eu tinha a 7ª série do 1º grau. Hoje eu sou mestre em teologia pela Unicap. Estudei na Universidade Católica de Pernambuco. Sim. Você falou que é católica, eu estudei junto com os padres. Sim. Então, fiz lá a Universidade Católica de Pernambuco, o seminário teológico que hoje eu dou aula, mas tudo começou com essa senhorinha, a dona Glícia, uma viúva, que apostou em mim, me colocou num supletivo para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Então, tenho muita gratidão por ela, pelo Roberto, pessoas que me apoiaram desde o início aí, ali dentro da Capum, o pastor Ney, que hoje está nos Estados Unidos. Então é isso. E acima de tudo, né? Gratidão a Deus. A Deus, que sem Ele eu não estaria nem vivo. Com certeza, né? A gente sempre colocando Deus acima de tudo, né? É Ele que nos transforma e que faz a gente cada dia mais pensar em sermos pessoas melhores, em sermos pessoas que ajudam o outro. E se você tem de alguma forma, alguma dúvida sobre isso, você vê uma live como essa, certamente você vai se inspirar a entender o quanto você se entregar a Deus e você fazer as coisas boas, os ensinamentos que Ele nos traz, você pode ter uma vida melhor, ter uma vida mais de maior construção, né? Então, acho que o caminho é um caminho óbvio, só você seguir, mas muitas vezes as pessoas passam por momentos difíceis e espero que para alguma pessoa essa live possa inspirar para tomar um caminho mais correto, né? E é isso que nós queremos. Só uma última coisa. Fique à vontade. Só uma última coisa. Se alguém que estiver vendo essa live e tiver com algum problema em questão de dependência química, estiver precisando de ajuda, pode nos procurar que a gente consegue encaminhar, né? A gente não tem, o Café com os Manos não tem casa de recuperação, né? Por enquanto, pelo menos não. A gente não tem casa de recuperação, mas a gente tem os canais, a gente consegue encaminhar, seja homem ou mulher, então a gente consegue pelo menos direcionar essa pessoa, né? Dar um primeiro suporte ali junto com a família, ouvindo na questão de uma escuta junto com os pais, né? Então, se você que está vendo essa live aí e tem problema com droga, creia que
Jesus pode te libertar dessa situação, como me libertou. Porque eu não contei aqui, mas eu fui dependente químico, né? Fui dependente químico. Usuário de crack, tudo e tudo. Então, acredite, Jesus pode te libertar. Exatamente. Eu acho que com esse exemplo aí, né, a gente vê toda a magnitude de todo esse trabalho, de alguém que realmente passou por momentos difíceis na vida e conseguiu superar através da palavra de Deus. Então, é muito importante para você que, às vezes, está passando por uma dificuldade, de ouvir essas pessoas, esses exemplos, esses projetos, para que você possa ter um direcionamento melhor. Né? É isso que nós esperamos. Né? Então, assim, estamos aqui encerrando. Eu quero agradecer ao pastor Márcio Mano por esse bate-papo, que realmente foi muito legal, foi um bate-papo muito, muito construtivo, e, para mim, eu gostei bastante. Né? O Felipe teve que sair, porque ele está com um compromisso aí, mas certamente ele gostou bastante, porque ele aconselhou e falou muitas coisas boas, então certamente quando ele vê a outra parte que ele não pôde ver, ele vai gostar muito. E para todos vocês que vão acompanhar, né? Esse é o conteúdo que é gravado, que vai ser exibido nas segundas-feiras às 8 horas da noite, que é o nosso horário do Canal Lights Entrevista. E quem acompanhou na parte da estreia da exibição às 8 horas da noite, e quem vai acompanhar depois, meu muito obrigado também. Tá? Então, até a próxima, pessoal. Um grande abraço para vocês e valeu! Nós.